Vendedor e vendedora de consórcio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Master Aula hashtag 4. Master Aula hashtag 4 aqui no nosso YouTube. Enriqueça com consórcio, que honra, muito obrigado por você estar assistindo esses vídeos. E olha só, se você perdeu as outras Masters aulas, você está perdendo muito conteúdo. Então, por isso que agora, já de antemão, abriu esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Hoje eu vou falar sobre um tema extremamente importante, sobre objeções na venda de consórcio. Eu sei que você tem objeções, eu sei que você tem dificuldades, e hoje nós vamos tratar, nós vamos resolver na prática, porque é assim que funciona por aqui. Aqui a gente vai para a prática, a gente resolve o teu problema e vai para cima, beleza? Agora, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, esteja caminhando junto com a gente, ativa o sininho, por quê? Porque esses vídeos eles não ficam por muito tempo aqui, tá? Esses vídeos aqui eles ficam por alguns dias e depois eles são disponibilizados somente para os nossos alunos dentro do nosso curso. Mas Wesley, como é que faz para ser seu aluno? Eu quero aprender mais. Bom, aí se você quer ter acesso aí a mais de 80 aulas e toda a dinâmica de ensino do tabuleiro do consórcio, você tem que acessar o link que está aqui embaixo também na descrição do vídeo e caminhar junto com a gente na nossa jornada aí do Enriqueça com Consórcio, dentro do tabuleiro do consórcio. Opa, que tá aparecendo aqui, ó, para você. E se transformar em um vendedor de sucesso. Muito bem, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje é sobre objeções. Você tem objeções, né? Eu tenho. Quando eu vou vender consórcio, eu tenho objeções. As pessoas falam, eu vou pensar, eu vou analisar, mas demora, isso e aquilo. Bom, vou trazer para vocês hoje esse conteúdo na nossa Master Aula hashtag 4, porque é um tema extremamente relevante. As pessoas nos chamam, nos perguntam, poxa, mas quais são as objeções, como lidar com isso, como que eu resolvo esse problema, tenho esse problema, não sei o que faço para resolver. Bom, hoje é o dia. Muito bem, vamos lá então, olha só, quero trazer aqui para vocês, sempre trago aqui uma tela para a gente acompanhar o conteúdo juntos, tá aqui, ó, objeções do consórcio. E assim, ó, como eu sempre falo, tá? Papel e caneta é postura de aluno. Isso aqui não é um passatempo. Eu não tô vindo aqui passar tempo fazendo esse conteúdo para vocês. Eu não espero também que você veja esse vídeo como um passatempo, mas que você assista esse vídeo, que você assista essa aula com afinco realmente, sabe? Com curiosidade, querendo ser um aluno, querendo ser um profissional de sucesso. Porque é assim que a gente lida com os nossos alunos. Alunos de alta performance. E eu quero que você também seja, beleza? Vamos falar sobre as objeções e aí, até para a gente alinhar a expectativa, nesse início, né, a agenda que eu quero passar para vocês aqui. Eu vou definir o que é uma objeção para você, você entender o que realmente é, por que elas existem, né, e tudo mais. A gente vai entender sobre essa questão do imediatismo, do cliente que é imediatista, por que ele é imediatista, tá? E a gente vai falar também sobre as objeções na prática. Então, eu vou pegar as principais objeções que eu tenho no meu dia a dia, que eu sei que você também tem. Eu vou trazer elas aqui para você e eu vou mostrar como que eu lido com elas para que você possa ter aí o sucesso que você quer, beleza? E também falaremos um pouco sobre financiamento ou consórcio, qual dos dois a gente vai fazer, o que é melhor, o que não é melhor, ou se existe um melhor do que o outro também, né? Tem esse ponto. Vamos trocar essa ideia aqui, vamos construir esse conhecimento. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos trocar ideia. Compartilha também esse vídeo com os teus alunos, não, com os seus colegas de trabalho, enfim, com as pessoas que estão próximas a você. Por quê? Porque eles também podem ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que está aqui no YouTube, tá? E como eu falo, ele não fica por muito tempo, ele fica por poucos dias, então aproveita aquilo que está disponível para você se desenvolver, beleza? Estamos com a agenda, estamos com tudo estruturado. Vamos para o nosso conteúdo, vamos começar falando aí sobre o que é objeção, né? E assim por diante, né? Eu costumo dizer que objeção, ela na verdade, ela nada mais é do que um obstáculo. Objeção é um obstáculo. Ela não é simplesmente uma barreira intransponível. Objeção é só um obstáculo que você precisa passar por ele, né? Eu gosto de usar esse exemplo aqui das Olimpíadas, né? O cara que tá lá no salto com barreira é bem interessante, porque se você olhar assim o decorrer das Olimpíadas, né? Você vê pessoas que vão evoluindo. Cada Olimpíada ela evolui um pouquinho.
E existe dentro das Olimpíadas essa corrida, né, com saltos e tal, que tem barreiras, 100 metros com, sei lá, 300 metros com barreira, 1000 metros com barreira. E aí o cara vai correndo lá, ele tem que saltar. E é interessante porque, assim, tem gente que cai nisso, tem gente... Só que tem muitas histórias de superação, pessoas que caíram muitas vezes, que não conseguiram chegar no final e treinaram mais, se desenvolveram mais e depois conseguiram ter sucesso. É isso que você está fazendo hoje. Talvez você está caindo em algumas objeções que você está tendo no teu dia a dia e você precisa treinar, se capacitar e você está fazendo isso agora. Então, parabéns, tá? Parabéns porque nessa jornada de transformação e de conhecimento você está na frente da maioria. Você pode ver que esse vídeo aqui, ó, a gente tem milhares de vendedores de consórcio no Brasil, tipo, muitos milhares, né? E você vê aqui pelas visualizações que a maioria ou ainda não teve acesso a esse conteúdo perfeito, maravilhoso, ou não tá afim, ou quer, tipo, viver no básico, viver no pouco, viver com pouca coisa. E você não, você tá se transformando. Por isso, assim, ó, se você conhece algum vendedor de consórcio que ainda não conhece o nosso canal, que não conhece o meu Instagram, o Instagram do Dani, compartilha para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo maravilhoso e que a gente possa caminhar cada vez juntos. Tá? Beleza? Então, na verdade, esse conceito aqui é desse cara aqui, John Doerr, que ele fala que a objeção é um obstáculo imposto pelo comprador que precisa ser resolvido para que aí sim ele se decida pela compra ou não daquilo que você vai entregar. Ok? Esse conceito feito, então, a gente vai entender um ponto bem importante. Existe uma grande diferença entre condição e objeção. Tá? O que é uma condição? Condição é uma razão real que faz o teu cliente não comprar. Então, por exemplo, aqui como está na imagem, né? Não tenho dinheiro para pagar a parcela do consórcio. Isso não é uma objeção. Isso é uma condição. O cara não tem dinheiro. Como é que ele vai pagar a parcela do consórcio sem dinheiro? Não tem como. Então, não adianta você insistir. Não tem que contornar isso. Isso não é uma objeção, essa é a condição. Poxa, Wesley, eu pago aluguel. Eu não tenho dinheiro para pagar a parcela do consórcio. Meu irmão, então, cara, eu vou deixar o teu contato aqui, né, para no futuro, talvez a tua condição financeira mude, talvez você seja promovido no teu emprego, sei lá, alguma coisa diferente aconteça. Você vai pro próximo, porque não adianta, imaginou? O cara paga aluguel, ele sofre lá para manter as contas de casa, você ainda vai colocar lá o consórcio pro cara pagar, ele não vai conseguir comer. Falta dinheiro para comida. Então não adianta, você vai prejudicar o cara. Ah, mas se ele for contemplado, ele pode sair do aluguel. Sim, mas se ele for contemplado, se o cara não tem para lance, para contemplar rápido, quanto tempo ele vai ficar ali pagando a parcela e mais aluguel? Não tem como. Então, razão real, entenda isso, tá? A gente não tem que enfiar consórcio goela abaixo para as pessoas. A gente tem que entender a realidade e resolver o problema delas. Então, existe uma grande diferença entre condição e objeção. Quando a gente fala sobre objeção, a objeção, na verdade, é um obstáculo, como a gente está falando até agora. Ok? Ó, o consórcio da Porto Seguro é muito caro. O consórcio da HS é muito caro. O consórcio da Servopa é muito caro. Estou dando um exemplo aqui de Porto Seguro, mas pode ser qualquer consórcio. Ah, o consórcio sei lá, da Magalu é muito caro. Ah, será que é muito caro primeiro, né? Aí a gente vai falar sobre essa questão do custo e tal, eu vou falar para você sobre o custo. Mas esse é um obstáculo. Ó, o consórcio é muito caro. Eu estou dando um exemplo da administradora, porque as pessoas, elas comparam, né, muitas vezes uma administradora com outra e tal, e tem, inclusive, forma de você transpor esse obstáculo, e a gente vai falar sobre isso durante essa aula. Mas era muito importante você entender a diferença entre condição e objeção. São duas coisas completamente diferentes, tá bom? Se a gente for olhar, né, para o mercado, eu me pergunto assim, né? Eu pergunto para você, o seu cliente é imediatista ou não? Seu cliente é imediatista? Eu falo muito isso, né, nos treinamentos que eu dou presencial. Aí, o cliente de vocês é imediatista? Todo mundo, sim, meu cliente é imediatista. As pessoas são imediatistas, não sei o quê.
E ai, que dificuldade, não consigo vender. Será que as pessoas são imediatistas? Mesmo. Será que as pessoas são imediatistas? Vou mostrar para você o paradigma do imediatismo para você pegar essa relação. Existem dois pontos nessa discussão, nessa conversa sobre o paradigma do imediatismo, tá? O cara que tem o hábito da oferta e o cara que tem a resposta reativa. Que cara? Você, vendedor, vendedora de consórcio. Quando você tem o hábito da oferta, algumas coisas mudam. E quando você só é reativo, as coisas continuam da mesma forma como estão e você vai continuar reclamando que o cliente é imediatista. E nós vamos começar a resolver esse problema agora, porque aí as objeções no meio do caminho elas vão se resolvendo automaticamente. Mas é óbvio que eu vou trazer para vocês aqui, fala as coisas que eu falo nas minhas negociações para você resolver o teu problema. Ok? Vamos lá então, olha só. Quando você tem o hábito da oferta, existe uma naturalidade maior do cliente comprar o seu produto de forma planejada. E quando você é reativo, existe uma probabilidade maior do seu cliente comprar com necessidade de consumo imediato. Como assim, Wesley? Me explica melhor. Olha só, fiz uma pesquisa. Esse paradigma do imediatismo eu cheguei depois de fazer uma pesquisa. Fiz uma pesquisa, vou deixar um pouco na tela para vocês irem refletindo enquanto eu falo. Fiz uma pesquisa um tempo atrás, peguei um cara que tinha uma carteira, uma boa carteira, uma carteira bem variada. Quando eu falo boa carteira, é uma carteira variada, tinha, enfim, vários produtos que ele vendia e tal, vários clientes de várias classes financeiras e assim por diante. E o que que aconteceu? Esse cara, ele tava com dificuldade de vender consórcio e a gente tinha esse problema, né, do imediatismo e a gente via, né, que muitas das pessoas que vinham conversar com ele, então veja, reativo, pessoas que vinham, essas pessoas, elas ficavam naquela assim, bom, preciso contemplar rápido, né, sou imediatista. E aí, eu pensei, bom, eu comecei a entrar em crise, né, poxa, mas será que as pessoas são tão imediatistas assim? Será que é assim mesmo com todo mundo? Não pode ser assim, sempre assim, não dá. Aí o que que eu fiz? Falei pro cara assim, cara, vamos fazer uma pesquisa na tua carteira para entender como é que essas pessoas são, se elas realmente são imediatistas. Aí ele falou, vamos, topou. Falei, então vamos lá. Vamos colocar várias perguntas sobre várias coisas, né, da vida, assim, e vamos colocar duas perguntas bem estratégicas. Primeira pergunta, daqui quanto tempo você pretende comprar o seu imóvel novo ou fazer uma reforma no imóvel que você tem, ou enfim, whatever, né? Tinham várias respostas ali. Essa era a primeira pergunta. Segunda pergunta, daqui quanto tempo você pretende comprar um carro novo ou trocar o carro que você tem? Aí nas questões ali, né, nas opções, né, de resposta tinha até 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 7 ou 7 anos ou mais. Tanto no caso do imóvel, tanto no caso das perguntas do automóvel. O que a gente fez? A gente colocou uma estagiária para ligar para vários clientes e essa estagiária ligou por vários dias, tipo, para mais de 200 clientes, para entender a real, né, dessa turma. Pasmem, tá? Pasmem, segura, aperta os cintos aí. No caso do imóvel, 92% dos respondentes falaram que pretendem comprar um imóvel daqui 2 anos ou mais. Ou seja, somente 8% dos respondentes falaram que querem comprar um imóvel em até 2 anos. Louco isso, né? Muito louco isso. Porque somente, tipo, a menor parte queria comprar um imóvel até 2 anos. Ou seja, as pessoas não são imediatistas. No caso do automóvel, 87% das pessoas pretendiam comprar um automóvel em até 2 anos ou mais. Ou 2 anos ou mais, não até 2 anos, né? 2 anos ou mais. E apenas 13% pretendiam trocar ou comprar o seu automóvel até 2 anos. Wesley, e agora? O que você quer dizer com isso? Na verdade,
a gente vai atender todos os públicos. Porque o cara, muitas vezes, que tem grana na conta para ofertar um lance, a gente vai atender ele. Só que também tem o cara que pode se planejar, que na verdade é a maior parte. Por que a gente não consegue alcançar esse cara? Porque falta oferta. Porque a gente fica esperando. É o reativo. Você vai lá e posta um negócio e quer que o cara chame você para comprar um imóvel através do consórcio. E muitas vezes esse cara, muitas vezes não, na maioria das vezes, ele já ouviu o imóvel, já olhou o imóvel, ele já sabe o que ele quer comprar e tudo mais. E aí acontece que você precisa analisar grupo, contemplar rápido, não sei o quê. E tem muita gente que faz captação, né? Que na verdade não é captação, é atração de clientes através do marketplace, por exemplo, e o cara vê lá a casa com uma parcela baixa e chama você e quer comprar a casa, e não quer comprar o consórcio, né? Por quê? Porque você está ofertando de uma maneira que não é a mais adequada. A gente tem, dentro do Power Cap, nas estratégias de prospecção, 7 estratégias para você diversificar as suas ofertas e começar a ter sucesso mesmo, e retorno positivo, de uma maneira ativa. Por isso que a gente fala e bate muito na tecla, vendedor, você tem que comprar o curso. Aí o vendedor fala, não preciso, porque eu faço. Vendedor, até o momento em que você não estiver dentro da nossa comunidade, você continua sofrendo, você continua lá, batendo na ponta da faca e sofrendo. Mas enfim, né? Tô aqui, eu faço o que precisa ser feito e eu vendo. E você? Você continua como imediatista? Bom, eu tô aqui, ó, dando oportunidade para você aprender e se desenvolver, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Então, aí você vai lá. Por quê? Porque você é reativo. Você espera. Aí você, por exemplo, um tráfego pago. O tráfego pago é uma boa estratégia, mas muitas vezes você faz o que no tráfego? Você coloca lá uma imagem de uma casa. Aí essa casa com o preço tal. Aí o cara chega para você, eu já escolhi a casa, eu quero o consórcio que eu preciso ser contemplado amanhã, né? Por quê? Porque você está sendo reativo. Wesley, você está dizendo para não fazer tráfego pago? Não, eu estou dizendo para fazer, é uma das estratégias. Só que você não pode ser dependente somente de uma estratégia de captação. Você não pode ser dependente somente da demanda reativa, que é a demanda que o cliente chega para você. Você tem que ser, na verdade, um especialista em demanda ativa, em captação, em você ir atrás do teu cliente, tá? Por isso que existe essa grande diferença do hábito da oferta. Quando você é ativo, o cliente acaba comprando de maneira planejada. E a reativa, que o cliente compra com a necessidade do consumo imediato. Como é que faz para resolver isso? Power Cap, 7 estratégias de prospecção para você conseguir diversificar as estratégias que você faz e para você conseguir desenrolar no negócio. Se você está vendo esse vídeo dentro do curso, porque esse vídeo ele fica por alguns dias no YouTube e depois cai só para os nossos alunos do curso, você já sabe, né, o que é Power Cap, você já sabe do que eu estou falando e vai desenrolar, vai ficar mais fácil. Muito bem. Então, hábito da oferta e resposta reativa. A gente tem aqui um bom início de conversa. E olha que a gente já está falando há 18 minutos. Beleza? Vamos em frente, então. Para vender, tá? Você tem que entender algumas coisas. Lógico que existe uma matriz de venda estruturada, onde a gente fala sobre spin selling, né? Mas perguntas que precisam estar no teu caderno, perguntas que precisam estar dentro da tua cabeça para você fazer, sempre quanto custa o projeto do seu cliente? Quanto cabe no orçamento dele? Qual é o prazo para a conclusão daquele projeto? Quanto que ele possui de recursos? Essas perguntas precisam estar no decorrer da tua conversa. Por quê? Porque você vai conseguir descobrir necessidade, decisão, tempo e dinheiro. Descobrindo isso, fica mais fácil para quando você vai lá no spin selling, né, dentro da matriz de venda estruturada, lá no momento de apresentar a resolução da necessidade, você está mais pronto para apresentar e para resolver. Tá? Então, para vender, quando você vai começar a trocar ideia com as pessoas, você tem que ter muito claro essas 4 perguntas, tá? Elas precisam estar em todas as tuas negociações. Uma das primeiras coisas que eu falo com o meu cliente, porque eu trabalho muito a questão da demanda ativa e acaba que o cliente senta comigo e ele pensa, poxa, eu não preciso de um consórcio. E na conversa ele percebe que precisa.
Aí a pergunta de quanto cabe no orçamento mensal dele para aquele projeto futuro que eu estou mostrando para ele, aí fica muito mais fácil falar, tanto. Então, cara, para tanto eu já pulo. Vamos para apresentar a necessidade, né? E a conversa ela flui de uma maneira muito mais lúdica, né? Muito mais lúdica. Mas muito bem, quero trazer aqui para vocês as 6 principais objeções. Vou trazer as 6, tá? Porque delas derivam várias outras. Existem várias objeções, várias perguntas, mas essas são as principais. Com essas você vai conseguir ter um norte para o teu dia a dia, para a tua atuação, para o teu trabalho de venda de consórcio, beleza? Então a gente vai contornar essas 6 principais. Vamos começar já, sem mais delongas, pelo apressado. O cara que é apressado é engraçado, né? Porque ele fala assim: eu vou pagar e não vou ter o bem. O consórcio demora para contemplar. Fica sempre naquele loop infinito, né? Porque eu vou pagar, não vou ter, demora, né? Eu costumo assim, a primeira coisa que eu peço pro meu cliente é: cara, beleza, deixa eu fazer uma pergunta para você. Entenda, a maioria dos vendedores de consórcio faria o que aqui? Falei, não, pera lá, não demora, né? O consórcio não demora para contemplar, não, porque você pode dar o lance, porque você pode fazer aquilo, você pode fazer aquele outro, porque o consórcio é isso, porque o consórcio é aquilo. Não é assim. Quando o cara fala isso, você começa perguntando, cara, você já fez um consórcio alguma vez na tua vida? Quais são as opções que você tem de compra além do consórcio? Vamos tentar pensar aqui juntos. Se você não fizer um consórcio, quais são as opções? E eu já fiz uma aula aqui no YouTube. Se você não assistiu, você perdeu, porque talvez você não estava inscrito no meu canal. Agora, essa aula está dentro do nosso curso, tá? Onde eu falo as 3 opções de compra. As 3 opções que você tem de compra disponíveis no mercado, né? E eu explico no detalhe o custo de cada uma delas, tudo mais. Dentro do nosso curso também tem outra aula detalhada sobre isso. Mas eu já fiz a aula aqui no YouTube. Se você moscou, você perdeu, tá? Quais as opções que você tem? Porque você, vendedor de consórcio, já tem na tua cabeça que o cara tá sem opção se ele não fizer um consórcio. Porque eu já ensinei você como fazer isso. E aí quando o cara começa, não, mas eu posso comprar à vista. Pode comprar à vista. Aí você tem toda aquela argumentação que eu já ensinei você a fazer. Aí muitas vezes eu me pergunto assim, então tá, se você tem, por que você ainda não comprou? Por que você ainda não comprou esse teu bem se tu tem o dinheiro para comprar à vista? Aí o cara muitas vezes vai começar a se entregar, falar, pois é, porque eu não quero me descapitalizar, não sei o quê, papapá. Às vezes o cara que quer financiar, né? Não, mas eu posso financiar. Eu falei, por que você ainda não financiou então? O que te incomoda? Né? Aí eu muitas vezes eu falo assim, bom, você tá falando que o consórcio demora, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos comparar isso com o financiamento, então, que demora aí 360 meses. O que demora mais? Pagar um financiamento ou fazer um consórcio? Porque no prazo de 360 meses do imóvel, você tem 2 consórcios contemplados, né? E no financiamento você tem um só. Então é muito louco isso. Cara, é muito louco isso. Essa é uma das coisas mais loucas que tem. Você compra o imóvel agora, financiado em 360 meses, e no mesmo prazo de 360 meses você tem um consórcio. Eu até fiz um post esses dias no meu Instagram. Eu falei assim: olha, compre hoje um consórcio e hoje também faça um financiamento e compre um imóvel. Daqui 30 anos, daqui 35 anos, né, no término do financiamento, você vai ter um imóvel comprado com o financiamento e 2 imóveis comprados através do consórcio. Por quê? Porque o prazo do consórcio é muito mais curto. Mas, você está falando tanto para imóvel, para automóvel, mesma coisa. Se o cara já tem dinheiro para comprar à vista, por que ele não comprou ainda? E se o cara quer fazer um financiamento, ele vai ter que dar entrada. Por que essa entrada às vezes não pode entrar como um lance no consórcio? Então, no automóvel é muito mais simples, né? Muito mais simples. Até porque, assim, quanto mais velho o veículo, mais caro fica e assim por diante, né? No financiamento, eu digo. E aí eu gosto de dar esse exemplo aqui, né? Da compra da China, né? Quando você faz uma compra da China, você demora, né? Demora para receber ela. Vai um tempo para você receber a tua encomenda, né? Só que você compra, por quê? Porque é mais barato, né? Aí, pô, você faz uma compra de R$ 200, você pode esperar. Agora, você vai comprar uma casa de R$ 1 milhão, você não pode esperar. E aí você
paga mais caro porque você não pode esperar um pouquinho para se planejar e tal. Então não faz sentido. Eu dou muito esses exemplos, as pessoas ficam assim, pá, cara, nossa, como você tem razão, né? Enfim, prazos, ó. Prazo. Segundo. Ah, mas o prazo do consórcio é muito tempo, né? 200 mesmo. Às vezes o cliente só tá pensando assim, ó, eu penso em fazer, mas eu não quero uma dívida tão longa. Essa é muito fácil de resolver. Muitas pessoas falam, né, que o consórcio tem prazos longos. No automóvel, as pessoas falam mais, porque às vezes o automóvel tem tipo 80 meses, né? E se o cara vai financiar, ele vai fazer em 60, muitas vezes 36, só que a parcela também vai ser mais alta. O grande ponto aqui é não chegar e já, mas não, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Não. O grande ponto aqui é pedir, cara, então beleza. Fala pra mim, qual que é o prazo ideal para você terminar de pagar o teu consórcio? O que seria mais interessante, né? Porque a gente tem a opção. Aí ele vai dizer. Ele vai dizer o prazo. Ah, eu gostaria de pagar em 40 meses. Cara, eu consigo. Se eu conseguir um grupo de 40 meses para você, a gente fecha agora. Tá vendo que você tá aí cada vez afunilando? O contorno de objeções, a fala sobre objeções é sempre tentando ir para um final. Por quê? Porque na prática, quando você recebe objeções, em sua maioria você já desenrolou uma boa conversa. E quando o cara te traz uma objeção, a objeção não é ruim, a objeção é boa. Porque você está tratando aquilo que está impedindo a tua venda. Se você trata aquilo, você vende. Então a objeção é boa. Quer dizer que o cara está realmente interessado. Né? Quando fala, não, é muito longo, então qual é o prazo ideal? Ah, 40. Se eu encontrar um grupo com 40 meses, você fecha? No caso do imóvel, eu no máximo 10 anos, 120 meses. Se eu encontrar aí um prazo de 120 meses para você, a gente fecha agora? O cara fica no compromisso, né? Aí o cara tá vendo, deixa eu ver. Bom, mas espera um pouquinho. Você tá me falando que você não quer fazer o consórcio pelo prazo, mas se eu encontrar um prazo, agora você quer ver? Eu acredito que o teu problema é outro. Qual que é o problema real mesmo? Você tá entendendo que você não vai ficar só dando resposta, 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 mas você quer ir na raiz do problema. Você não vai ficar só tratando resposta, vai na raiz do problema para resolver, tá? Então, na prática, quem escolhe é o cliente, né? Ainda sobre prazos, o cara fala, o consórcio não é para mim porque eu não sei quando eu vou ser contemplado. O cara fica naquela pergunta, mas não sei, não sei e tal. Beleza. Se você não sabe, o ponto que eu sempre pergunto assim, né? Aí é uma demanda mais reativa, muitas vezes, esse caso aqui. Porque eu tô trazendo para você aqui o que é a vida real. O cliente fala isso mesmo, né? Eu falo, cara, tudo bem então. Mas assim, há quanto tempo faz que você está procurando esse teu imóvel? Ou esse teu automóvel? Faz quanto tempo que você está aí pensando que teria que trocar esse teu automóvel, né? O cara vai dizer, faz um tempinho. Fala, pois é, cara. E eu assim, aí eu trabalho com consórcio, eu posto aqui nas minhas redes sociais sobre isso. Você já me segue. Por que você nunca fez antes esse negócio? O cara vai dizer, sei lá, porque ele vai dar um motivo esfarrapado lá. Aí você vai falar, pois é. Então agora vamos pensar. Você não fez antes por capricho. E agora você está querendo trazer um problemão que é não pagar juros e não se descapitalizar e quer que eu resolva. Eu vou resolver. Só que a gente vai precisar trabalhar de uma maneira muito igualitária aqui, muito justa. Para você e para mim. Vendedor, você precisa se posicionar numa negociação. Tá? E aí, você fez isso, você colocou a pessoa no lugar dela e você ficou no teu lugar, você vai pedir. Ok, então vamos lá. Para a gente tentar antecipar a tua contemplação, a gente vai precisar entender quanto de recurso você tem para ofertar de lance. Aí ele vai dizer. A taxa de interesse, tem um termo em inglês, né? Interest rate, que quanto maior é a vontade que você tem de comprar algo, mais caro fica. Quer um exemplo? Você vai comprar um iPhone, e é o último iPhone que tem na loja, na cidade. É provável que o preço do iPhone suba. Por quê? Porque tem mais interesse em cima daquilo. Agora, se tem muitos iPhones e pouca procura, o que acontece? O preço cai. Então, quanto mais interesse você tem, mais caro fica. Ou seja, dinheiro rápido é dinheiro caro. Dinheiro planejado é dinheiro barato. Então, quando você vai falar ali com o seu cliente, só vou fechar meu casaco aqui um pouquinho. Quando você vai, olha, nós estamos em novembro e eu estou usando jaqueta, gente. É impressionante. Quanto mais você fala com o teu cliente sobre essas questões, mais abertamente dele fica. O nosso trabalho é fazer o cara pensar. E o cara pensando, o cara que pensa, ele faz consórcio.
bom? Muito bem, tô deixando a tela aqui para você sempre pensar, né? E anotar e refletir junto comigo. Mas o cara que pensa mesmo, ele faz consórcio assim, ó, disparado. Tem gente que fala, comenta às vezes nos meus posts, fala assim, o cara que pensa, na verdade, ele não faz consórcio. Bom, esse cara não pensou para falar isso, certeza absoluta. Muito bem, vamos lá. Tem esse filme aqui que é engraçado não, né? Mas o filme é triste, mas trazer esse tema assim, o cara é à espera de um milagre. Vocês não dão risada aí, né? O cara fala, qual é o lance que eu preciso dar para ser contemplado? Na prática, o cara quer fugir do juro, pagar pouco e ser contemplado ontem. É isso que o cara quer. Ele quer resolver um problemaço. E isso acontece muito naquela demanda reativa que eu já falei para vocês, tá? Só que vamos lá, ó. Cara, tem um ponto. Cada grupo possui um percentual de lance diferente. Quanto é que você já juntou? A gente já tá fazendo essas perguntas antes, né? Só que às vezes essas perguntas, né, elas surgem em momentos diferentes. Então é sempre importante, quando o cara quer contemplar rápido, é saber quanto que ele já juntou. Porque muitas vezes o dinheiro que ele tem juntado não é capaz nem de conseguir fazer um financiamento, não é capaz nem de pagar um ágio numa carta contemplada e não é capaz, obviamente, de comprar à vista. Então, se o cara não tem para dar um ágio numa carta contemplada, se o cara não tem para comprar com financiamento, porque às vezes ele não aprovou ou a entrada dele é muito baixa, ele também não vai conseguir contemplar no lance com o consórcio. Só que se ele não fizer o consórcio e começar a pensar de uma maneira mais planejada no negócio dele, talvez ele nunca na vida dele compre o bem que ele quer comprar. Então, ele precisa fazer o quê? Urgentemente um consórcio. Vou repetir. Se o cara não tem valor de entrada para dar entrada no financiamento, se o cara não tem valor, o valor dele não é suficiente para dar um ágio lá numa carta contemplada, obviamente ele não tem para comprar à vista. Ele também não vai conseguir contemplar no consórcio, no lance. O que ele tem que fazer? Urgentemente um consórcio. A gente tem que convidar esse cara a refletir contigo. Falar assim, meu irmão, vamos refletir juntos aqui? Cara, você não tem pra esse, nem pra esse, nem pra esse. Se você não fizer um consórcio comigo hoje, talvez nunca você compre esse teu imóvel, ou esse teu automóvel, ou essa tua moto. Talvez nunca. Então, na prática, assim, você precisa fazer o consórcio, cara, urgente. E utilizar o pouquinho de recurso que tu tem hoje para ir ofertando lance. A gente vai acompanhando os grupos e a gente vai encontrar a melhor alternativa para acelerar isso. Mas você tem que entender que você não vai conseguir comprar esse teu bem hoje, de forma alguma, nem com consórcio, nem financiado, nem com nada. Agora, se você fizer um consórcio agora, pode acontecer de ser sorteado, que a probabilidade é pequena, mas existe uma probabilidade. E você, num médio prazo, você consegue. Agora, se você não fizer o consórcio, vamos pensar no cenário de você não fazer, você não vai conseguir comprar de forma alguma. Aí você vai ficar nesse loop infinito e vai ficar andando de Fusca o resto da vida. Não estou desmerecendo o Fusca. Estou dizendo que o Fusca é um bom carro, mas se você quiser dar um upgrade, você não vai conseguir. Ou você vai morar lá no Minha Casa Minha Vida o resto da vida. Também não estou desmerecendo Minha Casa Minha Vida. Mas se você quiser dar um upgrade no teu imóvel, você não vai conseguir. Então tem que fazer. Não tem outra alternativa. Tem que fazer. Muito bem. Ainda no caso que está à espera de um milagre, né? O cara muitas vezes fala, tá, mas você garante que vou ser contemplado, né? O cara, na verdade, ele tá pensando assim, ó, eu sou esperto e se eu não for contemplado, eu vou te processar porque você prometeu. Então não prometa. Pronto. Não prometa, mas daí se eu não prometer, eu não vou vender. Então não venda. Porque se você ficar prometendo coisa que você não pode cumprir, não vai rolar. Isso não é só pro consórcio, isso é pra sua vida, tá? O que você pode falar assim? Cara, eu vou falar pra você, você vai ser contemplado, certeza absoluta. Mas quem vai definir a data da contemplação é você com o valor do lance que você tem pra ofertar. Então não queira mentir pro cara. Não faça isso. E também o cara, ele vai perceber, ele vai entender quando você é justo, correto e honesto, tá? Quem garante data de contemplação é o cliente com o lance que ele vai ofertar. O que você vai falar? Olha, eu garanto assim, todos os participantes do grupo vão ser contemplados. A gente passa estimativas. A gente passa aqui uma ferramenta para você acompanhar o teu consórcio no aplicativo, enfim, as administradoras têm as formas do cliente acompanhar. A gente vai passar tudo isso, mas quem vai garantir a data da contemplação é você com o lance. Aí a gente vai acompanhando juntos. Eu faço toda a consultoria e acompanhamento. Ok? Então,
Entenda, não existe milagre, existe estratégia, tá? Ah, mas se eu fizer um financiamento eu pego na hora, né? Claro. A gente já falou muito aqui sobre entrada, se o cara tem, se o cara não tem, aquela coisa toda. Já falou muito sobre isso. Mas o ponto é, será que a renda do cara é compatível? O cara tem no mínimo 20% de entrada, né? O imóvel, assim, ó, acima da compatibilidade de renda, a entrada precisa ser maior. Além de que precisa passar por um enquadramento da proposta. Saúde pra mim. Então, muitas vezes, o cara não vai conseguir de lugar nenhum. O que eu quero dizer assim pra você, todo esse papo que eu tô tendo aqui, é que muitas vezes a última alternativa que o cara tem é fazer o consórcio. E se o cara tem entrado para o financiamento, se somar com um embutido aí no consórcio, muitas vezes ele consegue contemplar. Rápido? Não sei. Mas é melhor ele planejar um pouquinho, esperar um pouquinho, do que ele ficar o dobro do prazo pagando o financiamento. Ah, mas se ele tem à vista, é melhor ele fazer o consórcio, utilizar uma parte do recurso, ofertar como lance, do que ele simplesmente trocar 6 por meia dúzia, pegar o dinheiro que ele tem lá aplicado e colocar no imóvel ou no automóvel, que vai dar na mesma. O automóvel ainda vai desvalorizar. Então não faz sentido comprar à vista, mas nem eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, tá? Então, no caso do automóvel, né, quanto maior, mais velho o carro, mais alto é o juro e assim. É importante ter um comparativo de custo para apresentar, né, as vantagens e desvantagens das opções. É importante. Se o teu cliente tem pressa, ele vai ter pesquisado outras opções, beleza? Muito bem, falei antes, né, da condição e objeção, o exemplo agora chegou na parte. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, tá? Se você não comprou o curso, tem que comprar. Se você ouviu tudo que eu falei até agora, tô te ajudando aqui, né? Para quem tá vendo esse vídeo no YouTube, porque esse vídeo vai ficar só para os nossos alunos do curso, né, daqui a alguns dias. Pô, se você tá vendo esse vídeo no YouTube e ainda não comprou o curso, você tá assim, ó, eu não sei, eu não sei. Tipo, eu não sei o que se passa na tua cabeça. Por quê? Porque aqui eu tô dando uma aula, nós temos mais de 80 aulas dentro do nosso curso que a gente ensina tudo. Aqui eu tô dando um fragmento, tipo, mínimo daquilo que tá dentro do curso. Não faz sentido você não tá caminhando junto com a gente. Beleza? Mas enquanto isso, já se inscreva no canal, ativa o sininho. Enquanto eu vou falando aqui sobre a concorrência, aproveita no link que está aqui na descrição e já vai lá e faz a compra do curso para você se profissionalizar de verdade e mudar a tua jornada. Beleza? Mas aqui, ó, o cara fala assim: ah, mas eu vi que a concorrência tem parcela mais baixa, que o consórcio da Porto. Eu usei o consórcio da Porto antes, vou usar o consórcio agora, porque eu estou usando uma administradora. Poderia ter utilizado qualquer administradora aqui. Ah, mas eu vi que a concorrência tem parcela mais baixa, que é a, sei lá, Servopa, que é a Magalu, que eu estou usando o Porto porque ocorre. Às vezes você vende um consórcio e o cara fala: ah, eu vi lá outro, né? E tá tudo certo. Você vai falar assim: bom, eu não entendo nada sobre consórcio. O que o cara, na verdade, tá pensando, né? Eu não entendo nada sobre consórcio, fiz as contas e às vezes ele não tá confiando em você. Ele não conseguiu te comprar ainda. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vende mais o consórcio da tua administradora do que a tua própria imagem. Tá? E as pessoas compram primeiro você e depois elas compram o consórcio, a tua administradora. Então, o mais importante é você. Você tem que se vender. Você tem que ter um diferencial, né? E aí, quando você vai falar sobre isso, você tem que entender que tem uma questão de percepção de preço e valor. Será que o cara tá vendo valor no teu atendimento? Será que o cara tá gostando daquilo que você fala? Esses dias eu fiz um atendimento aqui com uma pessoa, né? Foi por telefone, assim, celular no Viva Voz. Tinha uma pessoa que me indicou, um cliente, e aí eu fui falar com esse cliente e a pessoa que me indicou deixou o telefone no Viva Voz. Aí a minha condição tava mais cara. Só que durante a minha fala, o próprio cliente falou assim: cara, a tua condição tá mais cara do que a que a gente tem aqui. Porém, cara, eu consigo ver verdade em você, eu consigo confiar em você. E eu tô fazendo um negócio aqui de 700 mil que, cara, na boa, eu não posso errar nesse meu negócio. Eu não posso errar. E se eu não tiver um acompanhamento assim, com esse acompanhamento que você tem dado para mim, talvez eu tenha problema lá na frente. Então, veja, você tá pegando que muitas vezes aquilo que você entrega para o teu cliente
é muito mais do que custo. E aí, muitas vezes, quando as pessoas falam que eu tô caro, né, demais, eu falo, bom, beleza, eu entendo você. Mas, cara, eu sei de vários outros lugares que você pode encontrar aí valores mais baixos, inclusive daqueles que eu estou te mostrando, outros mais baixos, inclusive daquele que você está me mostrando aqui, que você trouxe. Só que assim, ó, eu me tornei referência na venda de consórcio não pelo preço que eu cobro, mas pelo trabalho que eu entrego. Então, o trabalho que eu entrego agora na venda, te explicando da maneira certa, e aquilo que eu faço depois que você contempla, é muito maior do que simplesmente fazer uma venda para você. Então, veja, você atira gatilhos diferentes. Outra coisa, quando tem essa questão de preço, né? Eu falo assim, cara, sabia que o meu produto, um dos diferenciais dele é o preço? O cara, como assim? Bom, é porque ele está custando muito menos do que aquilo que ele vale. Ele deveria custar muito mais caro. Só que ele está custando muito menos. Por quê? Porque eu entrego muito. O meu produto ele é muito bom. E quando você comprar ele, quando você começar a utilizar, você vai ver a economia que você teve com aquilo que eu estou te entregando. Talvez hoje você não está enxergando, mas no futuro você vai enxergar, assim como vários outros clientes têm enxergado. Então, é isso, sabe? Quando a gente fala, você tem que mostrar a percepção de preço e valor, beleza? Muito bem. Ponto importante, né? Preço, qualidade, conhece a empresa em questão, vamos fazer conta junto para ver se vale a pena. É hora de muitas vezes você destacar os diferenciais que você tem, né, de contemplação. E eu me pergunto muitas vezes, né? Bom, se o cara tá vendo com outras pessoas, é porque alguma coisa com aquele cara que tava mais barato ele não gostou. Se ele ainda não fechou com a concorrência, ele não gostou de alguma coisa. Você tá pegando? Porque se tava tão bom lá, ele já poderia ter fechado, nem deveria ter conversado contigo. Beleza? Vamos em frente aqui. Vou analisar. Essa é incrível, né? O cara fala assim, eu preciso analisar a sua proposta com calma. Eu preciso analisar a sua proposta com calma. Sim, eu também acho que você tem que analisar. Tem dois pontos de você tratar isso aqui, né? Porque o cara fala assim, achei a proposta importante, mas preciso conversar com a esposa. Tem vários pontos aqui pra gente tratar. Eu vou mostrar aqui pra você. Olha só. Você fica assim, fez toda aquela apresentação, né? Fez o teu melhor, entregou o teu máximo na conversa e tal. Primeiro ponto, para você tentar resolver isso quando é que a gente pode remarcar para tua esposa participar da conversa também? Poxa, você errou, né? Se você não conversou com o marido e com a esposa, você errou. Na hora de marcar a reunião, você já tem que falar assim, cara, ok, então vamos falar sobre o consórcio. A sua esposa, ela vai ajudar na tomada da decisão da compra desse consórcio? Vai. Então, vamos marcar com ela junto? Quando que você e ela podem? Por quê? Porque se você não conversar com ela junto, vai acontecer um ponto bem esquisito. Se você não conversar com ela junto. Vai acontecer de que você ficou 1 hora conversando com o cara e o cara vai conversar com a esposa. E ele vai chegar em casa assim, ô esposa, eu fui lá, eu comprei um consórcio, tal. A minha esposa ia falar assim, volta. Ou ainda, eu fui lá, conversei com o Wesley sobre um consórcio aí. Vai pagar assim, tanto e tanto. E a esposa fala assim, não vamos comprar. Pronto. 1 hora de reunião que você teve com o cara jogado no lixo. Por quê? Porque o teu cliente, né, o cara que estava na negociação contigo, ele não vai aplicar todas as técnicas de vendas que você aplicou para apresentar para a esposa. Ele não vai. Entende? Por quê? Porque ele não é vendedor de consórcio. Então você tem que conversar com os dois, tá bom? Outro ponto. Até que data você precisa para definir? Coloca uma data. Ele vai falar, até semana que vem. Então hoje é sexta. Então até na terça-feira, às 10 horas da manhã, eu consigo segurar essa proposta. Pode ser? Entendeu? Então essa é uma das formas. Você tentar remarcar, você colocar prazos e assim por diante, né? Entenda assim que a chance de você conseguir muitas vezes um novo encontro com o marido e a esposa, né? No caso ali de conversar com a esposa é pequena. Sem contar que você perdeu tempo. Por isso é importante você ter um levantamento de perfil adequado para você não perder tempo. Agora, tem um outro ponto também, tá? Que eu tenho feito já nos meus casos. Ó, o cara
ouviu você, conversou, você aplicou todas as técnicas que a gente ensina aqui dentro do nosso curso. Você fez tudo. E o cara ainda falou assim no final, eu preciso analisar, né? Eu muitas vezes falo assim, meu irmão, então tá bom, analisa com calma, meu contato tá aqui quando você precisar, tá? Me chama, quando você terminar de definir aquilo que você tá pensando, você pode me chamar aqui. Cuida para não cair em golpe se você for conversar com outras pessoas, porque tem muita gente que aí aplicando golpe, trabalhando da maneira errada. E sucesso para você, Deus abençoe, tchau. Você não perde tempo. O cara que fala muitas vezes, vou analisar, vou pensar, vou isso, vou aquilo, na verdade, esse cara muitas vezes está só enrolando. E é um cara que vai fazer você perder tempo e, assim, a gente não pode perder tempo, né? Então, avalia se vale a pena você ficar perdendo tempo, né, com pessoas enroladas, tá bom? Mas eu quero trazer um bônus para você, que eu não falei lá no início. Um bônus. Se você sentir em um dado momento da tua conversa que o teu cliente não vai fechar por algum motivo, se antecipe. Para você não perder tempo, se antecipe. Fala assim, ó. Cara, o que te impede de você fechar o consórcio agora? Porque às vezes o cara tá com alguma objeção lá no coraçãozinho dele que ele não falou para você. Por algum motivo, ele é livre, né? Faz o que quer. E às vezes ele vai abrir o jogo para você naquele momento e você consegue tratar e fazer o fechamento. Então, se você sentiu que você está perdendo a mão na negociação, na conversa, pede, cara, mas o que te impede de você fechar o teu negócio agora? Tem alguma coisa que está te travando? Porque eu estou sentindo assim, que a gente está falando sobre tudo, você entendeu tudo, está fazendo sentido, você está gostando, mas você não está fechando. O que te impede? Aí o cara vai falar, você resolve e você parte para um fechamento. Tá bom? Então, o que está te impedindo de fechar agora? E aí, para a gente partir para esse nosso final, falar assim, ó, eu quero trazer um ponto bem importante aqui ainda na última tela, não saia do vídeo ainda. Se inscreve no canal aqui se você não é inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os teus amigos, compra o curso, porque é inadmissível que você não comprou o curso até agora. Poxa, quase 1 hora aqui que eu tô falando com vocês e você não comprou o curso ainda. Tá? Mas olha só, muitas vezes a melhor resposta para uma objeção é fazer uma pergunta. É viciante, funciona, é assim. Eu trato todas as minhas negociações dessa forma. Perguntas. Tá bom? E aí eu quero assim, ó, que você fale qual é a tua objeção. Por que você ainda não comprou o meu curso? Qual que é a tua objeção? Eu quero entender. Não faz sentido para mim você ainda não ter comprado. Fala para mim. Por que você ainda não clicou no link aqui embaixo e não comprou? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bom, talvez você não tenha dinheiro porque você não comprou o curso. Porque o curso vai fazer você vender mais e vai fazer você ter dinheiro. Então, se você esperar ter dinheiro para comprar, você fica no loop infinito. E você nunca vai comprar. Porque você vai ter sempre uma desculpa. E lá você vai ter acesso a mais de 80 aulas. Está chegando a 90, né? Porque está subindo os vídeos aqui do YouTube. Você vai ter acesso às aulas do YouTube que você perdeu, porque todas estão lá. Aula bônus com profissionais de consórcio gabaritados no Brasil todo. E nós queremos que você caminhe junto com a gente. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe e vamos para a próxima aula. Agora para Master Aula #5. Beijo para você no coração, tamo junto. Valeu!